Let it be. Nesta manhã eu gostaria de falar convosco sobre a autoridade que liberta. This morning I'd like to speak to you about the authority that sets us free. A autoridade que liberta. The authority that sets us free. Quero convidar-vos a abrirmos no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 21, e vamos assim começar com a leitura bíblica. I'd like to invite you to open your Bibles to Mark chapter 1 verses 21 to E 28. diz assim a palavra do Senhor, Marcos 1, 21. Mark 1:21 says the following. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. And they went into Capernaum, and immediately on the Sabbath he entered the synagogue and was teaching. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. And they were astonished at his teaching, for he taught them as one who had authority, not as the E scribes. estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: And immediately there was in their synagogue a man with an unclean spirit, and he cried out, Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste a destruir-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. But Jesus rebuked him, saying, Be silent and come out of him. E todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: O que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. And the unclean spirit, convulsing him and crying out with a loud voice, came out of him, and where they were all amazed, so that they questioned among themselves, saying, What is this? A new teaching with authority? He commands even the unclean spirits, and they obey him. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. And at once his fame spread everywhere throughout all the surrounding region of Galilee. Até aqui a palavra de Deus. We'll stop here. Então, este é o primeiro milagre de Jesus em Cafarnaum de que há registro. So this is the first recorded miracle of Jesus in Capernaum. E nós encontramos este registro também em Lucas, capítulo 4. We also find this in Luke chapter 4. Cafarnaum foi a cidade onde Jesus estabeleceu as bases das suas operações. And Capernaum was the place where Jesus established essentially what was his base of operations. A sinagoga era lugar de assembleia, lugar de reunião. The synagogue was the place where everyone assembled, where they got together. Era o lugar onde a congregação se reunia. It was the place where the congregation would get together. Eram centros de oração, ensino e reunião comunitária. It was a center of prayer and meeting together. Eram diferentes, não façam confusão com o Templo de Jerusalém. We can't confuse this with the temple in Jerusalem. O templo em Jerusalém era mais restrito. The temple in Jerusalem was more restricted. Apenas os sacerdotes podiam ministrar sacrifícios. Only the priests could enter to sacrifice. Mas as sinagogas já eram locais de encontro mais acessíveis ao povo. But the synagogue was the place that was open to the people. Quem é que podia frequentar a sinagoga? Now, who could frequent the synagogue? Homens judeus adultos, Adult Jewish men. eles tinham prioridade e lugar central. They had priority and a central place. Eles eram os principais leitores, mas também ouvintes da lei dos profetas. They were those who would read the law of the prophets, E eles assumiam papéis de responsabilidade, and they would take on roles of responsibility, seja na liderança, seja na leitura da lei, seja na interpretação da lei. whether in leadership, in the reading of the law, or the interpretation of the law. Mas as mulheres judias, elas também podiam frequentar a sinagoga. But Jewish women could also frequent the synagogue. Mas normalmente elas ficavam separadas dos homens em áreas próprias, numa galeria. But normally they would be separate from the men in their own area. As mulheres naqueles dias não podiam ler nem ensinar publicamente, Women in those days could not read or teach publicly, mas podiam participar da oração e podiam participar da escuta do ensino que estava a ser dado. but they could take part in the prayer and they could also listen to the message that was being preached. As crianças também podiam acompanhar os pais à sinagoga. Children could also go with their parents to synagogue. Por isso, os meninos desde cedo aprendiam a lei e decoravam as escrituras. So from a very early age, children would learn the law and would memorize the law. Então, homens judeus, mulheres judias, crianças, So Jewish men and women and their children,
mas também gentios tementes a Deus. but also God-fearing Gentiles. O que é um gentio? Todos os outros que não são judeus. So what's a Gentile? Anybody else that's not Jewish. Conhecido naqueles dias, usavam uma palavra que é a palavra prosélito, Known in those days by word the proselyte, que significa convertido. which means the converted. Ou seja, pessoas que eram simpatizantes do judaísmo também podiam ir à sinagoga. In other words, people that sympathized with Judaism could also attend synagogue. Então aquelas reuniões eram lugares onde a aprendizagem acontecia. And so those meetings were places where apprenticeship would take place. E Jesus teve muitas oportunidades dentro deste contexto de ensinar nas sinagogas, And Jesus had a lot of opportunities in this context to teach, para explicar as Escrituras. to explain the scriptures. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e refletimos sobre o ensino de Jesus, When we look to the Word of God and we reflect on the teaching of Jesus, se nós olharmos para o primeiro versículo, 21 e 22, diz que eles foram no sábado à sinagoga e ali ensinavam. if we look at Mark first chapter, verse 21, 22, it says, they went into Capernaum and immediately on the Sabbath he entered the synagogue and was teaching. Maravilhavam-se do seu ensino ou doutrina porque os ensinava como tendo autoridade. And they were astonished at his teaching, for he taught them as one who had authority. Então, digam comigo, Jesus foi ensinar. So say with me, Jesus went to teach. Ou seja, o ministério de Jesus não foram só milagres e atos sobrenaturais. In other words, the ministry of Jesus was not just miracles and supernatural acts. O ensino fazia parte do ministério de Jesus. Teaching was a part of Jesus' ministry. Hoje, muita gente quer apenas os milagres e os atos sobrenaturais, mas não quer o ensino. Today, some people only want the supernatural acts, but they don't want the teaching. Mas a verdade é que se o ensino foi importante para Jesus, o ensino deve ser também importante para nós. The truth is, if teaching was important to Jesus, then it should also be important to Não, us. não devemos menosprezar a educação e o ensino na nossa vida. We shouldn't minimize this education in our lives. Ou seja, a instrução é crucial para o desenvolvimento de alguém. In other words, instruction is crucial for the development of everyone. Por isso, as escolas são importantes, universidades são importantes, So schools, universities are important. um bom livro é importante, pesquisar sobre um assunto é A importante, good book is important. Researching topics is important. um documentário também é importante, A documentary could be important. vida de igreja também é importante. The life of the church is important. Onde nesta comunidade, para diferentes idades, com diferentes eventos, nós procuramos ensinar a todos. We're in this community, we seek to teach all by different events geared towards different ages. Já o contrário, a ignorância e a falta de conhecimento conduz à destruição. But the opposite, the lack of knowledge, carries us to destruction. Cria muitos problemas. It creates problems. Impede as pessoas de crescer e de desenvolver. It impedes people from developing and growing. Agora, é interessante que a Bíblia diz-nos que o ensino de Jesus era um ensino com autoridade. But it's interesting that the Bible describes Jesus' teaching as one with authority. Há um princípio aqui importante. And there's an important principle to be learned here. Aqueles a quem influenciamos Those whom we influence têm a capacidade de perceber have the capacity to understand se aquilo que fazemos ou dizemos, if what we say or do, se é vivido if that's something that we also live com integridade e com verdade. with truth and integrity. Vocês têm noção disto? Do you know this? Sempre que nós queremos dar testemunho a alguém, Anytime we want to witness to sempre que somebody, nós queremos ensinar a alguém, anytime we want to teach somebody, sempre que um pai procura ensinar alguma coisa a um filho, anytime a father tries to teach something to ou a child, seja, os filhos vão perceber se aquilo que eles estão a dizer se é vivido na vida de quem fala. the children will understand if what they're teaching is also lived in Não, their life. não basta trazer as palavras certas, é preciso integridade naquilo que estamos a viver. It's not enough to bring the right words, but we need integrity in what we live. Por isso, se tu quiseres ensinar alguém, And so if you want to teach a someone, começarmos na nossa casa e na nossa família, we must start in our own home, in our own families. não te esqueças que primeiro precisas de viver o que estás a ensinar, Don't forget, first you have to live what you teach, para que o teu ensino seja também com autoridade. so that your teaching may also be with authority. Então aprendemos com o ensino de Jesus So we learn from the teaching of a Jesus, importância do ensino the importance of teaching e um ensino que é dado com autoridade. and the importance
of this teaching being one that comes with authority, onde a pessoa aplica e vive aquilo que está a querer apregoar aos outros. where the person applies and lives what they are preaching to others. Agora, a Bíblia diz-nos que estava na sinagoga um homem com um espírito imundo. And the Bible tells us that in the synagogue there was a man with an unclean spirit. Está escrito no versículo 23, estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo. And verse 23 says, and immediately there was in their synagogue a man with an unclean spirit. Se vocês perguntarem, mas por que razão este demónio é chamado de espírito imundo? Porquê? You might ask, why is this demon being called an unclean spirit? Em primeiro lugar, porque perdeu toda a pureza da sua natureza inicial. Because in first place, it lost all of the purity of its initial state. Ou seja, está num estado de rebelião. Or in other words, it's in a state of rebellion. Como não sei se toda a gente tem conhecimento disso, I don't know if everybody understands this, mas os demónios que lutam contra Deus, but the demons that fight against God, eles anteriormente eles eram anjos servindo ao Senhor. they used to be angels that would serve the Lord. Lúcifer foi um anjo que serviu o Senhor. Lucifer was an angel who once served the Lord. Mas a Bíblia diz-nos que ele quis ser mais do que aquilo que era. But the Bible tells us that he wanted to be more than what he was. E sempre que as pessoas querem ser mais do que aquilo que são chamadas a ser, é um grande problema. And it's a big problem when people want to be more than what they are called to be. Ao rebelar-se contra Deus, com ele, um terço de anjos foram com ele nesta sua rebelião. And when he rebelled against the Lord, a third of heaven's angels rebelled against the Lord as well. Então, chamamos-lhes de anjos caídos, So we refer to them as fallen angels ou demónios, or demons ou espírito imundo. or unclean spirits. Então, o espírito chama-se espírito imundo porque perdeu toda a pureza da sua natureza inicial. So this spirit is called an unclean spirit because it lost the purity of its initial state. Porque age em direta oposição ao Espírito de Deus que é santo. Because it acts in direct opposition to the Spirit of God, which is holy. Então o Espírito de Deus é santo, mas o espírito das trevas é imundo. So the Spirit of God is holy, but the spirit from evil is unclean. Então, e chama-se espírito imundo porque a sua influência polui ou contamina o espírito do homem. And it's called this because its influence pollutes the spirit of men. Agora, várias coisas interessantes neste texto. But there's lots of interesting things in this context. O homem estava na sinagoga, The man was in synagogue, no lugar da assembleia de reunião onde as escrituras eram lidas. in the place where everyone got together to read the scripture. Mas o homem, pelos vistos, não estava na sinagoga para aprender. But by the looks of it, he wasn't in the synagogue to learn anything. Ele não estava para aprender a instrução e também não estava ali para ser curado ou restaurado. He wasn't there to learn, and he also wasn't there to be restored. E nós precisamos de entender isto. And we need to understand this. A verdade é que dá-nos a sensação que a sua influência e as suas palavras foi para criar confronto e oposição a Cristo. We get the impression that his presence here was to create a confrontation with Christ. Por isso a Bíblia diz-nos que ele exclamou dizendo: que temos nós contigo? O que é que estás para aí a dizer? O que é que estás a fazer? So that's why the Bible says he stood up and said, "What do you have to do with us, Jesus of Nazareth?" E ouçam com atenção. And listen carefully. Nos dias de hoje não é diferente. In today's day and age, it's no different. Nós precisamos de discernimento de Deus. We need God's discernment. Nem todas as pessoas que nos rodeiam têm a intenção de trazer edificação. Not everyone that is around us has the intention of edification. Estamos a falar de relacionamentos, de pessoas, de influências, de convites. We're talking about people, about friendships, about invites. Só porque alguém te convida para alguma coisa não quer dizer que tu tinhas que dizer que sim. Just because someone invites you to something doesn't mean you have to say yes. Porque nem todos os que nos rodeiam são pessoas de Deus que nos vão ajudar no nosso desenvolvimento e crescimento. Because not everyone around us are people of God that are going to help us with our development. Nem todas as pessoas que entram daquela porta para dentro e se sentam num ambiente de culto vêm, na verdade, com o desejo de aprender. Not everyone who walks through those doors and sits in this environment has the desire to grow in life. Nem toda a gente tem um espírito ensinável e um coração aberto para Cristo que diz: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Not everyone has an open heart and a spirit that wants God to work in their lives. Da mesma maneira que naqueles dias aquele homem com um espírito imundo na sinagoga com Jesus The same way that man with an unclean spirit was in synagogue with Jesus, trouxe confronto e oposição. it brought confrontation and opposition. Também nos dias de hoje, na nossa vida, na nossa casa e também na nossa igreja, há pessoas que se levantam para criar oposição.
Also in today's day and age, in our homes, in our lives, and even in our church, there are people that rise up to be opposition. E nós podemos ver várias características que nos ajudam a identificar. And we can see various characteristics that will help us to identify these people. Podemos ver a raiva que este espírito imundo demonstrou a Cristo. We can understand the anger that this unclean spirit had toward Christ. Ele gritou como alguém que estava em agonia com medo de ser desalojado da sua casa. He screamed out as one who was in agony of being kicked out of his home. Ouça com atenção. Listen carefully. Quando as pessoas possuídas por demónios ou oprimidas por Satanás, When people that are possessed or oppressed by Satan, quando elas são expostas à verdade de Deus, when they are exposed to the truth of God, elas ficam incomodadas. they are bothered. Você está a ouvir a palavra de Deus? Are you hearing the word of God? Sim? Quando as pessoas são expostas à verdade de Deus, elas ficam enraivecidas. When people are exposed to the truth of God, they get angry Porque a palavra de Deus tem o poder de expor aquilo que é escondido. because the word of God has the ability to expose what is hidden. A palavra de Deus é luz no meio da escuridão. The word of God is light in the midst of darkness. Ao longo destes anos a servir a Deus, já tive muitas pessoas que chegaram no final de um culto perto de mim enraivecidas. And many years of preaching the word, I've had many times where people at the end of service come to me in anger. Oh, pastor, eu quero falar consigo. Oh, Pastor, I want to talk to you. Diga, Yes, como é que eu please. posso ajudar? How can I help Quem you? é que lhe foi falar da minha vida? Who went and told you about my Foi a life? minha mulher que ligou para si. Was it my wife that Foi o talked meu to marido you? que ligou para si. Was it my husband that Que told aquelas you? coisas que você disse ali, aquilo foi tudo para mim. Those things that you said up there was all for me. Alguém lhe ligou a falar da minha vida e dos meus problemas. Who called you to tell you about my problems? E depois nós temos que lhe responder na medida certa. Then we have to respond in the right measure. Alguns nós temos que dizer, você acha-se mais importante que os outros que eu dedico uma pregação só para si? É. To some, we have to say, do you think you're more important than everybody else that I would dedicate an entire sermon to you? Nós enfiamos o barrete na cabeça quando a necessidade se adequa àquilo que nós estamos. We have to tell people Quando a how it is. palavra vem ao encontro daquilo que a pessoa está a viver. When the word of God comes against what the person is actually living. Se Deus falou consigo, se calhar Deus está-lhe a dar uma oportunidade. If God spoke to you, then maybe He's giving you an opportunity. Oh, mas alguém foi falar da minha vida. Oh, but somebody went and told you about my life. Não, ninguém foi falar da sua vida, homem. No, nobody told me about your life. Mas a palavra de Deus tem o poder de trazer à luz e à realidade o que é feito But escondido. the word of God has the ability, the power to bring to light everything that is hidden. O Espírito de Deus e a palavra de Deus têm o poder de ir ao mais íntimo da nossa vida. The Spirit of God has the ability to go to the most intimate part of our life. E o pecado e as presenças contrárias ao Espírito Santo And sin and the presences that are against the Holy Spirit. não se conseguem esconder da pessoa do Espírito Santo. They cannot remain hidden from the person of the Holy Spirit. Então, quando alguém tem um espírito contrário, a raiva, a indignação, a revolta, normalmente são comportamentos típicos de quem vive uma situação desse género. So when someone has this type of contrary spirit, this anger is a normal result of somebody who's living that situation. Quando nós pensamos na natureza de pessoas que sofrem possessão ou opressão demoníaca, When we think of the nature of people that suffer from, demonic attacks, quando nós lemos os evangelhos, percebemos que é considerável o número de pessoas que sofreram deste mal. we understand that through the Gospels that there's a considerable number of people that suffer with this. Pessoas que foram curadas por Jesus. People that were healed by Jesus. Quando nós lemos o Novo Testamento, percebemos que os demónios sabem bem quem era Jesus, o Filho de Deus. We understand when we read the Gospels that demons know very well who Jesus was, the São, Son of God. são seres que pertencem ao reino de Satanás, These are beings that belong to the kingdom of Satan, enquanto aguardam o tormento no abismo. while they await the torment in the abyss. Eles preferem morar em porcos do que a ir para o seu lugar final. They would rather live among swine than go to their final E, resting e place. percebemos que muitos demónios podem habitar numa só pessoa. And we understand that many demons, many spirits can reside within one single person. Eles falavam. They would speak. Prova da existência de uma personalidade e de consciência separados da pessoa por ele ocupada. And this proves a consciousness aside from the person that was possessed. Ou seja, eles encaram o julgamento futuro com tremor. So they are looking to the final judgment with fear.
Agora deixa-me dizer-vos, Let me tell you, Jesus não se interessou por eles. Jesus didn't care about them. O interesse de Jesus era pelas pessoas a quem eles faziam sofrer. Jesus was interested in the people whom were O suffering under them. foco de Jesus era a restauração da pessoa. The focus of Jesus was the restoration of the person. Se Jesus via alguém que estava debaixo da dor, debaixo deste domínio de Satanás, Jesus vinha e trazia liberdade à vida daquela pessoa. If Jesus saw people that were under this oppression, then Jesus would bring relief to that person. E deixa-me dizer-vos que a respeito deste assunto, muitas vezes há confusão na vida das pessoas. And in relation to this topic, sometimes there's confusion in people's lives. Somente em alguns casos nós encontramos atribuição da doença relacionada com possessão demoníaca. Only in certain cases do we see that demon possession brought with it sicknesses. Se alguém vos disser, oh, esta doença, isso é tudo do diabo, isso é tudo dos demónios, cuidado. If somebody says that, oh, this sickness this is the devil, this is all demons, Porque nem tudo é diabólico, nem tudo é resultado do espírito imundo que está a influenciar a pessoa. because not everything is diabolical, not everything is a result of unclean Quando spirits. olhamos para a Bíblia, encontramos pessoas loucas, When we look to the Bible, we see people who are crazy. encontramos pessoas que eram mudas, We find people who were deaf. encontramos pessoas com duas condições, cegos e mudos. We find people who were blind and deaf. Noutros encontramos pessoas que tinham ataques idênticos à epilepsia. In others, we find people that had attacks that were similar to epilepsy. E Jesus não curou a enfermidade. And Jesus did not cure the sickness. Jesus expulsou o demónio e o demónio, ao ser expulso, a pessoa ficou com saúde. Jesus expelled the demon, and upon doing that, the person became healthy. Mas também Jesus curou muitas pessoas com enfermidades, falando diretamente à enfermidade e não ao demónio. But Jesus also cured many people of their sicknesses, speaking directly to the sickness and not a demon. Então, somente em alguns casos é que a doença pode ser atribuída à influência demoníaca. So only in certain cases can a sickness be attributed to demonic activity. Encontramos diferentes expressões no Novo Testamento. We find different expressions in the New Testament. Espíritos maus, espíritos imundos, Evil spirits, unclean spirits, espíritos sedutores, seductive spirits, anjos caídos. fallen angels. Eles estão organizados em principados, poderes, hostes espirituais da maldade. The heavenly host are the evil host here are organized by ranks. Eles estão organizados em hierarquia geograficamente. They have a geographical hierarchy Uma verdadeira estratégia militar. with true military strategy. Onde eles estão, exercem os seus tentáculos de influência sobre nações, sobre organizações, sobre cidades. Where they exert their influence over nations, over organizations, over citizens. E nós, ao olharmos para o mundo, podemos ver as suas influências em diferentes fatores. And as we look around the world, we can see their influences in various sectors. Encontramos países em África completamente controlados pelo voodoo. We encounter countries in Africa completely overtaken by voodoo. Outros mais desenvolvidos completamente idólatras ao dólar. Others that are more advanced are completely idolatrous to money. Outros, as taxas de suicídio não existem no mundo. As pessoas suicidam-se umas atrás das outras e as pessoas não sabem porquê. Others with extremely high suicide rates and people don't understand why. Então, estas forças espirituais da maldade estão organizadas hierarquicamente e geograficamente. So these evil forces are organized hierarchically and geographically. E pelas Escrituras, quando as pessoas eram influenciadas por estas forças, And by the scriptures, when people were influenced by these forces, isso influenciava a personalidade pessoal da pessoa, this would influence the personality of the person, onde o espírito imundo assumia a sua própria personalidade na pessoa where the unclean spirit would assume the personality of the person e trazia tormentos e sofrimentos. and would bring torment and suffering. Então, agora deixa-me dizer-vos o seguinte. And let me say the following. Esta influência das forças espirituais da maldade não era apenas coisas daqueles dias. These influences of these evil spirits were not just something for those days. É influência ativa e presente nos dias de hoje. It's an influence that is active in today's day. Muitas vezes em aconselhamentos ou em visitas pastorais, preciso de expulsar demónios e ajudar pessoas que estão possuídas. Many times in meetings or counseling sessions, I have to expel demons from people that are possessed. Eles são reais They are real. e da mesma maneira que naqueles dias sabiam da missão messiânica de Jesus, And just the same way that in those days they understood Jesus' messianic mission, eles também entendem e sabem qual é a missão da igreja nos dias de they hoje. also understand and know what is the church's mission E today. tudo fazem para tentar roubar ou destruir ou distrair as pessoas do seu verdadeiro propósito. And they do everything to destroy or distract people from God's purpose. Então o mundo espiritual é uma realidade, So this battle in the spiritual world is a reality.
Não é a conversa dos livros de história. It's not just stories from the history books. E deixa-me dizer-vos que aquilo que as Escrituras ensinam é suficiente para sabermos o que o mundo espiritual tem. What the scripture teaches is enough to understand what the spiritual world is made up of. Ninguém deve procurar noutros caminhos ou noutras fontes de informação sobre este tema, Nobody should be seeking out other sources of information about this topic porque vai correr o risco de ser influenciado pelo mal. because you're going to run the risk of being influenced by the evil. Eu já vi com os meus olhos, acompanhei pessoas que no seu desejo de descoberta I have followed people that in their desire to learn more, acabaram por mergulhar no mundo de trevas e isso trazer más influências sobre a sua vida. they ended up diving into the world of evil, and that ended up influencing their lives. Agora, uma coisa que eu vos quero lembrar. It's something I want to remind you. Neste mundo, In this world, não há lugares ou espaços neutros. there are no places that can be considered neutral. A rejeição de Cristo ou a não aceitação de Cristo deixa uma casa vazia. The rejection of Christ or not accepting Christ leaves an empty home. E quando a pessoa deixa uma casa vazia, quer dizer que permite espaço, permite lugar, permite oportunidade. And when somebody leaves a house open or vacant, it leaves opportunity. Ou seja, oportunidade para influências contrárias a Deus agirem. Opportunity for influences that are contrary to God to act. A palavra de Deus diz-nos que quando o espírito imundo tem saído do homem, The Word of God says that when an unclean spirit exits a person, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. it passes through waterless places seeking rest but finds none. E o versículo seguinte que eu me esqueci de incluir, And the next verse that I forgot to include diz-nos que esse espírito imundo volta para a casa que agora ficou desocupada. it says that unclean spirit then returns back to the home that it left unoccupied. Então, nesta questão da nossa vida com Deus, And so in this issue of our lives with God, não há lugares neutros. there are no neutral spaces. Não há espaços neutros. There are no neutral places. Por isso, a pergunta é: quem é que vive em ti? So the question is, who lives in you? Quem é que vive em ti? Who lives in you? Eu não perguntei em quem é que crês, I didn't ask who you believe in, porque os demónios também creem e não deixam de ser demónios. because demons also believe, but they're still demons. Eu perguntei quem vive em ti. I asked who lives in you. E esta é a pergunta no final da vida, segundos antes da pessoa morrer e partir. And this is the question that comes up before somebody dies. Quem vive em ti? Who lives in you? Porque muitas pessoas acabam por dizer que têm fé em Jesus, mas também têm fé nos santos, mas também têm fé nas pessoas A, B ou C. Many people say that they have faith in Christ, but they also have faith in the saints, or they also have faith in other people. Acabam por pôr tudo no mesmo saco, They end up putting everything into the same bag, achando que não importa o que tu procuras, o importante é que tu procures alguma coisa que preenches. thinking that it's not important what you're seeking, the importance is that you're fulfilled. E com esta teoria as pessoas acabam por seguir caminhos que muitas vezes são convites às trevas a entrar. And behind this theory, people end up following places that are contrary to God. Bruxarias, feitiçarias, voodoos, Witchcrafts and voodoo, idolatria, magias, tarô, signos, idolatries, astrological signs, tarot cards, ordens secretas com cerimónias diabólicas. all kinds of secret orders. Tem sido porta aberta e convite para esta influência destas forças contrárias a Deus. They are open doors and invitations for these forces that are contrary to God, Mas também falta de perdão. but also the lack of forgiveness, Mas também amarguras. but also anguish, Mas também ciúmes, but also jealousy, invejas, má língua. envy. São portas abertas e convites a entrar a estas influências das trevas. They're open doors and invitations for these evil influences. E nós precisávamos de falar disso mais vezes. We need to speak more about this, Porque provavelmente 1/3 do ministério de Jesus foi expulsar demónios. because maybe a third of Jesus' ministry was casting out demons. Então, este homem que tinha um espírito imundo, And so this man that had an unclean spirit, diante daquele confronto, houve também um reconhecimento da autoridade de Jesus. and in that confrontation, there was also a recognition of Jesus' authority. A palavra de Deus diz-nos que ele exclamou dizendo que temos contigo, Jesus Nazareno. The Word of God says that he cried out, saying, "What have we to do with you, Jesus of Nazareth? Vieste a destruir-nos. Have you come to destroy us? Eu bem sei quem és, o Santo de Deus. I know who you are, the Holy One of God."
Agora, nós, quando olhamos para aquilo, podemos pensar assim: bem, Jesus Nazareno, pronto, se calhar isto não tem nada de mal. Well, when we look at this and we say Jesus of Nazareth, well, maybe nothing too serious about this. Você sabia que o demónio, ao chamar Jesus de Nazaré, When the demon called Jesus Jesus of Nazareth, ele tinha em mente captar a atenção e os pensamentos das pessoas, he had in mind to capture the attention and the thoughts of the people, tentando manipular as pessoas e prejudicar Jesus e o seu ministério. try and manipulate people and to speak against Jesus and his ministry. Porque todos os judeus sabiam que o Messias viria de Belém. Because all the Jewish people knew that the Messiah would come from Bethlehem. Então, quando o demónio tem aquela expressão Jesus de Nazaré, So when the demon says Jesus of Nazareth, é como que trazer confusão às pessoas, como quer dizer, bom, esse homem está para aí a falar, mas ele é de Nazaré, ele não é de Belém. it was done with the intention of bringing confusion to the people so that people could understand, well, that Jesus is from Nazareth, he's not from Bethlehem. Ou seja, o objetivo era prejudicar Jesus e trazer incredulidade e confusão à cabeça das pessoas. The objective was to bring doubt and disbelief to the minds of people and go against Christ. Nazaré, uma cidade da região da Galileia, no norte de Israel, Nazareth was a city in the north of Israel in Galilee. mais conhecida por ser a terra onde Jesus cresceu e onde Maria e José viviam antes do seu nascimento. It's more known as being the land that Jesus grew up in, where Mary and Joseph lived before Jesus was born. Belém, uma cidade da Judeia no sul de Israel, Bethlehem is a city in Judea in the south of Israel, perto de Jerusalém. near Jerusalem. Foi o lugar do nascimento de Jesus, conforme profetizado e registado nas Escrituras. Was the place of the birth of Christ as it was prophesied in the scriptures. Então, as duas localidades estão distintas e separadas por 110 quilómetros. And so both localities are separated by 110 kilometers in distance. Então, Jesus nasceu em Belém da Judeia, mas cresceu em Nazaré da Galileia. So he was born in Bethlehem, but he was raised in Nazareth, in Galilee. Então, quando o demónio diz: que temos contigo, Jesus Nazareno? So when the demon says, what have you to do with us, Jesus of Nazareth? No fundo, o que eu estava a querer dizer àquelas pessoas era: este não é o Messias que vem de Belém, não se preocupem com isto. In the end, what he was trying to do was to tell the people around them, don't worry, this is not Jesus from Bethlehem. E He's from deixem-me Nazareth. dizer-vos And let me tell you que ainda hoje that even today, as influências das trevas querem trazer este tipo de confusão às nossas mentes. the influences of darkness want to bring this type of confusion to our minds, Trazer incredulidade, trazer confusão. to bring unbelief and confusion, Para desviar o nosso foco de Jesus e o nosso centro daquilo que é verdadeiramente importante. to divert our focus from Christ and from what is truly important. Agora, interessante que este espírito mau reconheceu a capacidade de Jesus para o destruir. It's interesting that this evil spirit understood the capacity of Jesus to destroy him. Vieste a destruir-nos? Perguntou. He asked, have you come to destroy us? É interessante também perceber que esta pergunta foi feita no plural, And it's interesting to note that this question was made in the plural. não no singular. Ele não disse: vieste destruir-me. He didn't say in the singular, have you come to destroy me? O que quer dizer que era mais do que um espírito mau a tomar conta da vida daquele homem. Which means that that man had more than one evil spirit in his life. Esta expressão que ele diz: que temos contigo, This expression that he says, what have you to do with us? lembra-nos que as influências das trevas têm horror da presença de Cristo. It reminds us that the evil presences have a tremendous fear of Christ. Eles sabem que Jesus tem o poder de os destruir. They know that Christ has the power to destroy them. Mas, entretanto, uma confissão ela é feita. But in the midst of all this, a confession is made. Bem sei quem és, o Santo de Deus. I know who you are, the Holy One of God. Ou seja, a presença de Jesus deixou aquele espírito mau completamente incomodado. So the presence of Jesus left that spirit very perturbed. Como quem diz: afasta de nós, o que é que tu vais fazer? O que é que estás aqui a fazer? He was worried, saying, get away from us. What are you here to do? Ou seja, a presença e a mensagem de Jesus provocaram manifestação de um homem que estava endemoniado. So the presence and the message of Christ provoked this manifestation of this man who was possessed. E deixa-me dizer-vos, eu já vi isto muitas vezes. And let me tell you, I've seen this many times. Muitas vezes, durante a pregação, Many times during the message, durante o culto, durante o louvor. during the service, during the worship. Muitas vezes, quem vive oprimido por forças contrárias fica incomodado, não consegue estar quieto. Many times people that live oppressed by these spirits, they can't stand still. Já vi isto em campanhas a pregar na rua, onde de repente alguém começa a gritar e diz que vai matar o pregador.
I've seen lots of situations in conferences where all of a sudden somebody stands up and says they're going to kill the preacher. E a pessoa começou a correr para o pregador e eu comecei a correr em direção à pessoa. And the person started running to the preacher and I started running to the person. E houve ali um choque na frente do palco. And there was a big collision there in front of the stage. Ou seja, alguém que queria interromper aquilo que o Evangelho estava a fazer. So somebody that wanted to interrupt what the gospel was doing. E nós precisamos de nos lembrar isto, que quem vive com a influência destes espíritos contrários, We need to understand that those that live with the influence of these evil spirits, a presença de Jesus, the presence of a Jesus, palavra de Deus, the word of God, ela tem o poder de intervir. it has the power to intervene. E isto lembra-nos do poder de Jesus para libertar. And this reminds us of the power of Jesus to set free. Jesus tem o poder de libertar todo homem, toda a mulher que vive influenciada por estas forças. Jesus has the power to set free every man and woman that lives influenced by these forces. Repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. But Jesus rebuked him, saying, "Be silent and come out of him." Jesus não deu conversa ao inimigo. Jesus did not engage in conversation with the enemy. Nós não entramos em conversa com o inimigo. We don't enter into conversations with the Então, enemy. de onde é que tu és? So where are you from? O que é que vais fazer? What are you doing here? Porque quanto mais tempo nós damos espaço para a conversa, mais tempo aquela pessoa vive oprimida por Satanás. Because the more time we give to conversation, the longer that person lives oppressed by Satan. Cala-te e sai dele. Be silent and come out of him. É isso que nós precisamos de fazer quando o inimigo quer muitas vezes enganar-nos. This is what we need to do when the enemy wants to deceive us. Precisamos de silenciar a sua influência. We need to silence the influence. Precisamos de silenciar os pensamentos que são contrários a Deus e ao Espírito de Deus. We need to silence these thoughts that are contrary to God. Quando o inimigo muitas vezes quer desencorajar-nos. When the enemy wants us to be discouraged. Quando ele quer dizer-nos: oh, isto não vai dar nada. When he wants to say, "Oh, this is not going to work Oh, out. tu vais ficar sozinho. Oh, but you're going to be alone. Oh, tu vais ficar doente. Or you're going to get Oh, sick. tu vais morrer. Or you're going to die. Oh, não vais conseguir. You're not going to be able to." Nós precisamos da autoridade de Jesus para silenciar esses pensamentos contrários. We need the authority of Jesus to silence those evil thoughts. Porque Jesus tem o poder de nos libertar dessas forças. Because Jesus has the power to set us free from those E a Bíblia forces. diz-nos And the Bible says, que o espírito imundo, agitando, clamando com grande voz, saiu dele. and that this evil spirit, in a great voice and in a manifestation, left him. O poder de Cristo alcança até as regiões do invisível, The power of Christ can even hit the invisible do mundo espiritual. in the spiritual realm. Todos nós estamos aqui fisicamente a vermos o corpo de cada e uma alma que fala. All of us here, we can see each other and we can understand that the souls are speaking. Mas na realidade espiritual But in the spiritual reality, há conflito, there is a conflict. há uma força There is a power que quer muitas vezes influenciar a vida das pessoas. that wishes to influence people's lives. Por isso ainda hoje há pessoas que são possessas pelo inimigo. And so even today, there are people that are possessed by the enemy. Por isso ainda hoje há pessoas que vivem atormentadas e oprimidas por Satanás. Even today, there are people that live tormented by Satan. Por isso ainda hoje há adultos com 40, 50, 60 anos dormem de luz acesa. Because even today, there are adults that are 40, 50, 60 years old that can only sleep with the lights Porque on. quando acordam de noite e abrem os seus olhos, veem vultos, ouvem vozes, ouvem passos. Because when they wake up at night in the dark, they hear things, they see things. Mas eu quero lembrar-vos que a autoridade da palavra de Cristo, But I want to remind you that the authority of the word of Christ ela se revela não somente na excelência da doutrina e do ensino, is not just revealed in the excellence of his teaching, mas também na força do seu comando. but also in the power of his command. E quando Jesus fala à nossa vida, And when Jesus speaks to our quando a hearts, palavra de Deus fala à nossa vida, when the word of God speaks to our há lives, força no seu comando, there is power in his há command. autoridade no seu nome. There is authority in his name. O inimigo pode convulsionar e pode gritar e pode lutar, The enemy might fight and might convulse, mas a sua palavra falada é mais do que suficiente para experimentarmos total liberdade. but his spoken word is more than enough to experience complete freedom. Uma das coisas que nós precisamos de entender é que Jesus já destruiu o poder das trevas. One of the things we have to remember is that Jesus has already destroyed the power of evil. Algumas pessoas perguntam, então, mas como é que o mundo está neste estado se Jesus já destruiu o poder das trevas? People might ask, but how can the world be in this state if Jesus has already defeated the power? Ou seja, a sua vitória e consumação final acontecerá.
The final victory and consummation will come to pass. Mas este é um tempo de decisão e de oportunidade de salvação para todos nós. But this is a time of decision, an opportunity for all of us. Mas a vitória de Jesus e o destino final das trevas já foi consumado. The victory of Jesus and the final consummation of evil has already been ordained. Veja o que está escrito. Let's see what is written. Mateus 25:41. Matthew 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Then he will say to those on his left, "Depart from me, you cursed." Veja o que diz: para o fogo eterno. Look what it says, into the eternal fire. Sabe o que é um fogo eterno? É um fogo que não se apaga. You know what an eternal fire is? It's one that doesn't get put out. Preparado para quem? Prepared for whom? Para quem? Who's it prepared for? Preparado para o diabo e para os seus anjos. For the devil and his angels. 2 de Pedro diz-nos, capítulo 2, verso 4. 2 Peter chapter 2 verse 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, For if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. and committed them to chains of gloomy darkness to be kept until the judgment. Há forças espirituais das trevas que já estão em prisões no abismo. There are evil forces that are already imprisoned in the abyss, Mas depois, mais tarde, outros se juntarão a eles. and later others will join them. O apóstolo Paulo, ele falava em Efésios 6:12. Apostle Paul says in Ephesians 6:12, Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. "For we do not wrestle against flesh and blood." A nossa luta não é contra o vizinho que põe a música alta às 3 da manhã. Our battle is not against our neighbor who plays loud music at 3 o'clock in the morning. Ainda quando isso acontece, eu queria só um touro bravo de 600 quilos, abrir a porta do backyard, pôr o touro lá para dentro e fechar a porta. Even when that happens, I would love to have a 600-pound bull that could go into the backyard and deal with things. Mas não tenho touros desse tamanho para o vizinho. But unfortunately, I don't have that bull. A nossa luta não é contra pessoas. And our battle is not against people. Não é contra a sogra, nem contra o sogro. It's not against your mother-in-law or your Não é father-in-law. contra o amigo, nem contra a It's amiga. not against your friends. É contra as principados, potestades, príncipes das trevas deste século. It's against the rulers and against authorities and cosmic powers over this present darkness. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Ou seja, há uma luta espiritual que acontece à nossa volta. In other words, there's a spiritual battle going on around us. E a Bíblia diz-nos, portanto, tomai toda a armadura de Deus. And the Bible says, "Therefore, take up the whole armor of God." Ou seja, arma-te, equipa-te, In other words, equip yourself para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. so that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Irmão, tu queres estar protegido contra os ataques do inimigo? Do you want to be protected against the enemy's attacks? Tu precisas de estar firme em Jesus. You need to be firm in Christ. Tu precisas de ter fé em Cristo e estar firme em Cristo. You need to stand firm and have faith in Christ. Porque não é porque alguém fala muito alto que vai ter força. It's not because somebody yells a lot that they're going to be Ou strong. então ter um fiozinho com um corno, uma pata de coelho e uma meia-lua. Or that you're going to have a chain on you with all kinds of talismans. Ou uma ferradura atrás da porta da entrada para afastar os maus espíritos. Or a horseshoe behind your front door to ward off evil spirits. Não é isso que traz proteção à vida das pessoas. That does not bring protection to Isso anyone's são, life. isso são objetos da sorte que muitas vezes só trazem a destruição à vida das pessoas. Some of those lucky objects only bring destruction. É a fé e a firmeza em Cristo que é a nossa proteção. Faith and standing firm in Christ is our protection. A tua casa interior tem que ter um dono Your inner home needs to have an owner, e não podes ser tu and it can't be you. e também não posso ser eu. It can also not be me. A tua casa interior tem que ter dono. Your inner home has to have an owner. Se tu queres viver protegido e livre, Jesus Cristo tem que ser Rei e Senhor dessa casa interior. If you want to live protected and free, Jesus Christ has to be Lord and King of that house. Não tu mesmo, não eu mesmo, Not you, not me, not you yourself, mas Cristo. but Christ. Ele tem que ser Rei e Senhor da nossa vida e da nossa casa interior. He needs to be King and Lord of our inner home.
Então, ainda And hoje, so even today, se as pessoas querem encontrar liberdade e viver livres, people want to find freedom and live é free. diante da palavra de Jesus, It's only before the word of é God diante da sua autoridade e do seu poder. and His authority and His power. Aquele homem sofreu convulsões, agitação física, teve uma experiência terrível. That man convulsed, he experienced something terrible. Mas Jesus estendeu a sua mão But Jesus extended His hand com poder e graça. with power and grace. E a sua intervenção foi suficiente para trazer completa liberdade. And His intervention was enough to bring complete freedom. Aquele demónio foi forçado a sair pela autoridade de Cristo. That demon was forced out by the authority of E eu Christ. quero lembrar-te, And I want to remind o you, inimigo pode estar a tentar destruir a tua vida, desencorajar-te com pensamentos maus. the enemy might be trying to destroy your lives and discourage you with bad Mas o thoughts. poder de Cristo é suficiente para te dar a vitória. But the power of Christ is enough to give you the Tu victory. não aceites nada mais para a tua vida a não ser o que Cristo prometeu para a tua vida. Do not accept anything for your life except what Christ has Porque promised. Jesus tem todo o poder e tem toda a autoridade, como cantávamos. Jesus has all the power and all the authority, as we say. Jesus, ele dizia, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus said, all the power on heaven and in earth is given to me. No livro dos Atos, capítulo 10, verso 38, Acts 10:38, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with o power. qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Todos os oprimidos do diabo. All those oppressed by the devil. Jesus não deixa ninguém de fora, Jesus doesn't leave anyone out. mas ele não trabalha forçando a entrada. But He doesn't work by forcing entry. Ele não força a entrada na nossa vida. He doesn't force Himself into our Nós lives. precisamos de o reconhecer como único Rei, Senhor. We need to recognize Him as our only Lord and King. Aquele homem, apesar de ser influenciado por um espírito imundo, Despite that man being influenced by an evil spirit, ele reconheceu que Jesus era o Santo de Deus. he recognized that Jesus was the Holy One of God. Ouçam com muita atenção. Listen very carefully. Onde é que estava este homem? Where was this man? Na sinagoga, In synagogue, na assembleia, na reunião daqueles dias. in the meeting. Este homem não estava livre, apesar de estar no lugar onde aprendia as Escrituras. This man was not free despite being in the place where he learned about the scriptures. Vocês ouviram o que eu disse? Are you listening to what I said? Este homem não estava livre, apesar de estar no lugar onde aprendia as Escrituras. This man was not free despite being in the place he learned about the Tu scriptures. podes estar no lugar certo, You might be in the right place, mas ainda teres coisas por resolveres diante de Deus no teu coração. but you may still have things in your heart that need to be worked out before God. Mas a verdade é que a liberdade chegou à vida deste homem But the truth is that freedom came to the life of this man no contexto do ensino bíblico trazido por Jesus. in the context of biblical teaching brought by Jesus. E também é o mesmo na nossa vida. And it's the same in our lives. É no contexto do ensino das Escrituras que nós vamos experimentar a liberdade completa na nossa vida. It's in the context of teaching the scriptures that we can experience true freedom in our Por lives. isso, busca o Senhor enquanto se pode achar. So seek the Lord while he can be found. Domingo de manhã, levanta-te e vem à casa de oração. Sunday morning, get up and come to the house of prayer. No teu dia a dia, antes de sair de casa, pega na Bíblia e lê as Escrituras. In your daily life, grab that Bible and read. Ora ao Senhor e tem relacionamento com Deus. Pray to the Lord and have a relationship with Busca ao God. Senhor com todo o teu coração. Seek the Lord with all your heart. Porque a liberdade chega à vida daqueles que se chegam àquele que nos mostra o caminho da luz. Because freedom comes to those who draw near to the one who teaches us the path of Jesus, life. ele dizia aos judeus que criam nele: And Jesus told the Jews that believed in him, se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. if you abide in my word, you are truly my disciples. Ou seja, não basta ler, não basta ouvir. It's not enough to hear or to read. Eu preciso de permanecer. I need to remain. Eu preciso de ficar firme. I need to stand firm. Eu preciso seguir Jesus todo o meu coração, toda a minha I alma. need to follow Jesus with all my heart and with all my mind. Precisamos de uma fé de segunda-feira, não uma fé de domingo de manhã. We need a Monday faith, not a Sunday morning faith. Quantas vezes eu ouço pessoas ao domingo dizer: ai, pastor, obrigado, foi tão bom. A minha vida vai mudar, pastor. How many times do I hear people on Sunday morning saying, Pastor, thank you, it was so great, my life is great. E eu vou estar envolvido e chegar mais ao Senhor. And I'm going to draw near to God and I'm going to get more involved.
E se calhar foi na segunda, ou na terça, ou na quarta, e logo se distraíram de tudo aquilo que disseram diante de Deus. But on Monday, Tuesday, or Wednesday, now they're all distracted from what they said. A liberdade chega à nossa vida no contexto do ensino bíblico que Jesus nos traz. Freedom comes to our lives via this teaching of God that Jesus brings us. Jesus chama-nos a permanecermos na sua palavra. Jesus calls us to abide in His Word. É esse o verdadeiro sinal de que somos discípulos de Cristo. And this is the true sign that we are disciples of Christ. E o que é que diz a seguir? What does it say next? E conhecereis a And you will know the verdade. truth. E a verdade o quê, irmão Sérgio? And what, Brother Sergio? A verdade vos libertará. And the truth will set you free. Então não são pedras com energias positivas. It's not crystals with positive energy. Nem sentar-me numa posição especial e fazer uns exercícios de yoga Or to sit in a meditative state e achar que a solução para tudo está dentro de mim, lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo. and to believe that the solution to all of life's problems can be found within myself. A verdade está em Jesus. The truth is in Christ. A liberdade vem através de Cristo. Freedom comes through Christ. Todos os líderes que têm vindo ao longo do mundo e ao longo da história All the leaders that have come along history têm milhões de seguidores, alguns. have millions of followers, many of them. Morreram e os seus túmulos estão para aí alguns. They have died and their tombs are hidden away somewhere. Mas o túmulo de Cristo nós não conseguimos encontrar restos do seu corpo, But the tomb of Christ, we don't find his body porque ele ressuscitou. because he was resurrected. Ele venceu a morte. He overcame Ele death. venceu as trevas. He overcame Ele venceu darkness Satanás. and Satan. Meu querido, Beloved, como é que está a tua vida? how is your life? Estás tu a viver livre Are you living free ou estás a viver debaixo de pesos e de opressão? or are you living under weight and oppression? Será que tu consegues identificar algumas influências espirituais negativas na tua vida? Can you identify some negative spiritual influences in your life? Não se distraiam, não haja movimento na sala. Please don't get distracted. Que influências espirituais negativas ainda estão a influenciar a tua vida? What negative spiritual influences are still affecting your life? Dormes em paz? Do you sleep in peace? Vives em paz? Do you live in peace? O que é que está escondido que Deus nesta manhã tem trazido à luz e te lembrado que Ele é o Pai das luzes? What is hidden that God has today brought to light? Quem é que vive em ti? Who lives in you? Será que tu reconheces a autoridade de Jesus sobre a tua vida? Do you recognize the authority of Jesus over your life? É que quando o inimigo chega à vida de alguém, ele chega, parte, destrói. When the enemy arrives in someone's life, he breaks and destroys. Mas quando Jesus chega à nossa vida, But when Jesus comes to our life, Ele quebra essas cadeias que só nos querem destruir. he breaks those chains E Ele traz-nos verdadeira liberdade. and he brings us true freedom. Tu não tens que viver mais debaixo de pânico, de medo. You don't have to live under fear or panic. Tu não tens que viver debaixo de depressão, de pensamentos de suicídio. You don't have to live under the pressure of suicidal thoughts. Tu não tens que viver mais debaixo dessa insegurança a respeito do futuro. You don't have to live in this insecurity about the future. Tu não tens que viver. You don't have to live this way. Tu não tens que viver com a dor, guardando amargura no teu coração por causa daqueles que algures te abandonaram. You don't have to live with the pain and anguish of people that have abandoned you. Essas prisões também trazem dor à tua vida Those prisons also bring pain to your e life te impedem de avançar. and impede you from advancing. Mas se tu estás nesta manhã, neste lugar, But if this morning in this place, exposto à palavra de Deus e à autoridade de Jesus, you are exposed to the word of God and the authority of Jesus, Deus está aqui para trabalhar na tua vida, God is here to work in your para life, trabalhar na tua casa, to work in your home, para trabalhar na tua família. to work in your family. Veja o que a palavra de Deus diz. Let's see what the word of God says. Se, pois, o Filho vos libertar, So if the Son sets you free, verdadeiramente sereis livres. you will be free indeed. Vejam o que a palavra do Senhor diz. Let's see what the word of God says. Para isto o Filho de Deus se manifestou, The reason the Son of God appeared was para desfazer as obras do diabo. to destroy the works of the devil. No lugar onde você está, feche os seus olhos comigo, por favor. Right where you are, please close your eyes. Feche os seus olhos. Close your eyes. E deixe que o Espírito de Deus fale ao seu coração nesta hora. Let the Holy Spirit speak to your heart at this time. Aleluia.
Deixa que o Espírito de Deus fale agora, ministre agora ao teu coração. Let the Spirit of God speak and minister to your heart. Será que tu conseguiste identificar nesta manhã alguma influência contrária a Deus e ao Espírito de Deus? Have you been able to identify any influences in your life that are contrary to God? É que essas influências podem estar a impedir-te de avançar, de desenvolver, diz mais longe. These influences may be impeding you from advancing, from going further. Essas influências podem estar a distrair-te e a roubar-te do lugar onde tu deves ter a tua mente e o teu coração. These influences might be distracting you and taking away from you what you should be focused on in your Por isso, heart. deixa que o Espírito de Deus nesta hora fale contigo. So let the Spirit of God speak to you. At this Pai, oramos que o teu Espírito Santo nesta hora possa revelar-se e falar à vida de todos quantos aqui estão. Father, we pray that your Holy Spirit may speak to and reveal itself to everyone that is here. Senhor, diante de ti nada te é oculto ou está encoberto. Before you, Lord, nothing is hidden. Senhor, tu sabes aqueles que estão aqui que estão a sofrer, You know those that are here that are suffering, que estão, Senhor, vivendo aprisionados à angústia e à dor. that are living imprisoned by anguish and Ou- pain. Outros presos ao passado pelas influências, pelas dores que tiveram. Others that are tied to the past from their pain. Outros pelas coisas que buscaram que eram contrárias a ti, à tua palavra, na sua ignorância. Others for things that people seeked out in ignorance that were against you. Senhor, mas sabemos que tu nos chamaste para viver em liberdade. But Lord, we know that you have called us to live in freedom. Por isso oramos nesta manhã para que o teu Espírito Santo possa ministrar a cada vida. We pray this morning that your Holy Spirit may minister to each and Senhor, every e, life e traga completa liberdade. and may bring complete freedom. Eu gostaria de convidar-vos a ficarmos de pé, sem distrações, sem I movimento, would por like to favor. ask everybody to stand, please, without distractions, E without fica movement, diante do Senhor. and stand before God. E enquanto te focas com o Senhor e na palavra que Deus falou contigo esta manhã, While you focus on the Lord and on the word that the Lord has brought this morning, se porventura o Espírito de Deus te mostrou e te ajudou a perceber if the word of God has brought you and helped you to understand que tu precisas de experimentar um nível de liberdade maior do que aquela que estás a viver, that you need to experience a greater level of freedom than the one that you currently live, e nesta manhã tu queres dizer, Senhor, eu quero renunciar e rejeitar tudo aquilo que era caminho contrário a ti. and this morning you want to say, Lord, I want to reject all of these paths that are contrary to you. Eu quero dar a minha vida a Cristo e pedir completa liberdade sobre a minha casa. I want to give my life to Christ and claim complete freedom in my home and in my life. Irmãos, há pessoas neste lugar que têm vivido debaixo de um medo terrível. There are people in this place that have lived under terrible fear, E esse medo tem se tornado numa opressão espiritual. and that fear has turned into a terrible spiritual Não oppression. consegues encontrar paz e descanso na tua alma. You cannot find peace and rest in Isso your deixa-te soul. inquieto e ansioso. It leaves you worried and anxious. Mas Jesus, nesta manhã, está neste lugar para te trazer paz. But Jesus this morning is in this place to bring you peace. Se tu tens sofrido algum tipo de influência contrária ao Senhor, If you have suffered from influences that are contrary nós to queremos God, orar a Deus por ti. we want to pray to God for you. Talvez tu até já entregaste a tua vida a Cristo. Maybe you've already given your life to Christ. Mas algures o inimigo está a querer roubar de ti a paz de Cristo. But somewhere along the way, the enemy is trying to destroy that peace. Algures o inimigo está a tentar que tu acredites em alguma coisa que não é bom para a tua vida. Somewhere along the way, the devil is trying to encourage you to believe in something that's against you. E nós queremos orar a Deus por ti. We want to pray for you, Por mudança, for change, por liberdade. for freedom. E Jesus Cristo está aqui para te dar essa And liberdade. Jesus is here to give you that freedom. Por isso, se tu precisas de oração, And so if you need prayer, sai do lugar onde tu estás. leave your chair. Vamos orar juntos. We're going to pray together. Dá um passo para Cristo. Take a step to Christ De forma que nesta manhã, ao saíres deste lugar, so that this morning when you leave this tu place, possas dizer: you can say, quem vive na minha vida é Cristo. Christ is the one who lives in my O life. Espírito Santo é que é o templo dentro da minha vida e da minha casa. The Holy Spirit is a temple in my life and in Por my isso, home. caminha na direção do Senhor. And so take a step towards God. A palavra do Senhor diz-nos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. The Word of God tells us you will know the truth and the truth will set you free. Tu não tens que viver com esses maus pensamentos. You don't have to live with these thoughts. Tu não tens que viver com essas influências You contrárias. don't have to live with these contrary influences. Mas precisas nesta manhã dizer: Senhor Jesus Cristo, But this morning you need to say, Lord Jesus, eu preciso da tua liberdade. I need your freedom. Eu preciso da tua paz. I need your Eu peace. preciso da tua ajuda. I need your help. Eu preciso do teu socorro. I need your rescue. O sangue de Jesus é suficiente The blood of Christ is enough para trazer liberdade à tua vida e à tua casa. to bring you this freedom Em nome de Jesus. in the name of Por isso, Jesus. vamos orar ao Senhor. And so we're going to pray.